abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. O inimigo ele não quer, né, que a gente tenha ensino, que a gente tenha o conhecimento para vencer a ele. Ele quer que a igreja seja derrotada por falta de conhecimento. Mas Jesus ele também dá o livramento para nós, né? Dá vitória, ele está na nossa frente. Ele é o Deus maravilhoso que nos dá vitória. Quero convidar então os irmãos e as irmãs que estão presentes aqui. Hoje é um domingo chuvoso, muitas pessoas ainda não saíram dos seus lares, né? Mas nós que estamos aqui vamos receber a bênção. E essa escola bíblica ela vai ser gravada e eu vou disponibilizar na internet. Né? Para sempre que a gente quiser repesquisar, olhar, as pessoas que não puderam ter a oportunidade de estar aqui vão também poder acompanhar com a gente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Está com a gente já aqui o presbítero, né, o pastor Benedito. Então, nós já estamos aqui nessa EBD. Eu quero convidar o pastor Benedito, aproveitar que ele está aqui, para ele fazer essa oração para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Então, vamos receber o servo de Deus, que vai orar por nós essa manhã aqui. Amém, meus queridos? Pai do Senhor Jesus, creia somente nesse Deus vivo, tá? E oramos a Deus. O arrependimento é importante nessa hora. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, Senhor dos exércitos, Senhor da glória, no nome santo do Altíssimo, o grande Deus a quem nós adoramos neste momento, no Espírito de verdade. Senhor, nós queremos saber mais, Senhor. Guarda-nos, livra a tua igreja, meu Pai. Esse nome maravilhoso, Deus poderoso. Renova nossas forças espirituais. Renova no teu povo, no chamado de cada um, ó Deus. Abençoando, meu Pai, teu servo Tiago, o filhinho dele. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Nós te agradecemos neste momento, Senhor, a vitória, o livramento que o Senhor nos concedeu, e aqueles que estão saindo de casa nesta manhã, Senhor, guarda, livra ele nas estradas, dando livramento na frente, na retaguarda, na direita da caixa do motor do pneu. Livra-nos, Senhor, ó Deus poderoso. Fala conosco nesta manhã, usa o teu servo em tuas mãos, meu Pai, pelo poder do teu Santo Espírito. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor com as palmas. Muito obrigado pela oração. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a nossa EBD então. Eu gosto muito de iniciar sempre com este slide, né? Tem uns dizeres importantes ali. A verdadeira palavra de Deus é o que alimenta a alma. Então, quando a gente vem para a escola bíblica dominical, nós recebemos um ensino aprofundado, sempre a respeito de um tema, né? E nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando, conforme está em João 8,32. Fala também ali, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4,6. Então, se nós queremos ter vitória, se nós queremos continuar tendo a vitória, nós temos que estar continuamente buscando o conhecimento de Deus. Fala mais. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Oséias 4,6. Então, nós que fazemos a obra de Deus, nós não podemos rejeitar o ensinamento da palavra de Deus. Porque se nós rejeitamos o ensinamento da palavra de Deus, o Senhor também nos rejeita. E é por isso que tem uma frase, né, muito importante, muito conhecida no meio de outras igrejas, inclusive aqui eu vim, né, Assembleia de Deus, lá a gente falava muito. Primeiro é necessário sentar para aprender, para depois ensinar. Então, por isso que a gente está aqui hoje. A gente está sentando hoje aqui com a graça de Deus, nos bancos da igreja, para aprender a palavra do Senhor. Esse próximo slide aqui, ó, é com relação à nossa revista, né? Tempos Trabalhosos. Aqui está o índice, que vitória, né? Nós já vencemos, ó, o tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e hoje é o tema 10. Olha que bênção. Então hoje nós vamos falar ali sobre o tema 10 nessa escola dominical. Quantos temas, quantos professores já passaram aqui e já venceram, né? Todos esses temas aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos falar então, ó, sobre as inovações e modismos religiosos
religiosos dentro da igreja. Um tema muito importante, muito sério, muito aprofundado, que tem acontecido nos últimos tempos dentro da igreja, dentro dos meios religiosos, nessa revista que é tão importante, Tempos Trabalhosos. Eu gosto sempre de apresentar para os irmãos entenderem a nossa escola bíblica dominical da Igreja de Deus e Amor, né? A nossa escola bíblica está vinculada à Escola Teológica da Deus e Amor, criada lá em São Paulo, né? Aí, o nosso CFO, o nosso polo aqui de Florianópolis, está vinculado à ETDA, onde tem os professores, eu faço parte, né, do CFO. O nosso CFO Polo Florianópolis, o nosso coordenador, o presbítero Jócio Martins, e todos nós estamos subordinados aqui ao nosso pastor local, Adriano Peron. Isso tudo para a gente entender de onde vem o nosso conhecimento da nossa escola bíblica dominical. Aqui, ó, bem bacana, eu quero conversar com vocês, o nosso cronograma. A gente já está no segundo trimestre, né? Hoje é a lição 10, dia 15 de junho de 2025. Falta só mais 3 lições, ó. Com a de hoje, vai faltar só mais 3 para nós fechar esse livro, que realmente foi um livro muito impactante na nossa vida, né? Tempos Trabalhosos. E aqui, com relação à aula de hoje, a lição de hoje, é o título, né? Inovações e modismos religiosos. Qual que vai ser o texto áudio central que fundamenta tudo que a gente vai falar aqui? 2 Samuel 6,3. Eu vou pedir a ajuda das irmãs, dos irmãos que são bons de Bíblia, para depois, quando a gente pegar as passagens, vocês me ajudarem a ficar em pé e citar as passagens bíblicas também, tá? Sinopse. Inovações, um resumo. Inovações perigosas na igreja que conduzem ao erro. Tudo isso é o que a gente vai falar hoje. O que ser, né, para vencermos isso tudo que está acontecendo? Ser um cristão com discernimento de espíritos. E o que fazer para nós sermos um cristão com discernimento de espíritos? Irmãos, irmãs, nós precisamos orar, jejuar a Deus, pedindo discernimento dos espíritos. Precisamos também estudar, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Porque o engano está tão difundido, ele está tão forte, que se a gente não se aprofundar na palavra de Deus, nós também somos enganados. Porque está acontecendo uma inversão de valores, né? E a gente tem que estar preparado com as ferramentas do nosso Deus. Dia 22 de junho, próximo domingo, vai ser a 11ª lição, Mornidão Espiritual, com outro professor, que Deus vai preparar para estar aqui, que faz parte do grupo CFO. Na 12ª aula, dia 29 de junho, vai ser a falta de amor. Então vai ser aí também, ó, 2 lições muito fortes, tá? E lá no dia 13, no dia 6/7, nós vamos terminar esse livro. Vai acabar as lições com a 13ª lição, onde eu vou estar aqui ministrando também a última aula, tá? E aí nós já combinamos com os professores, com o nosso coordenador, o Jócio, para no dia 6 de julho, né, ali no horário das 8 às 9 horas, nós se reunirmos antes aqui na igreja. Os irmãos e as irmãs que puderem, venham, né? A gente vai fazer um café, a irmã pode trazer um bolo, o irmão pode trazer um bolinho, e aí a gente se confraterniza, né? Vai vir também o presbítero Jócio, o coordenador, vai vir os outros professores, para a gente se confraternizar que a gente conseguiu terminar o primeiro livro da EBD, da Deus e Amor. É bênção ou não é, meus irmãos? Quem concorda assim, diga glória a Deus. Quem vai se esforçar? Já estamos avisando desde agora, ó. Quem vai se esforçar para no dia 6 de julho estar aqui para a gente tentar fazer essa confraternização, diga glória a Deus. Então é isso, ó. Eu me encarrego de fazer o café, né? Vou fazer o café para nós, vou trazer um bolinho, aí a irmã que puder traz um outro bolinho, o outro irmão que puder traz, né, uma coca, outro um pãozinho, e daí lá embaixo a gente vai se confraternizar entre as 8 e as 9 da manhã, agradecendo a Deus, né, por estarmos terminando esta lição, este livro, e aí vai entrar um livro novo, né? E aí a gente já inicia com a graça de Deus, mais um novo livro. Quem concorda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Ó, então aqui, quero apresentar para vocês, a gente vai passar a fazer uma presença, para a gente conhecer vocês, para a gente conhecer os irmãos, as irmãs, né, que gostam da escola bíblica dominical, a
a gente ter o contato de vocês, quando tiver uma novidade, a gente avisa, cria um grupo, né? Pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e aí a gente avisa os irmãos e as irmãs sobre a Escola Bíblica Dominical, para a gente ter mais proximidade com vocês. Então eu quero passar, é bem simples essa lista, está aqui na minha mão, eu vou disponibilizar uma caneta aqui, bota o nome, bota o seu WhatsApp, se você tiver ali o seu Instagram, uma rede social, Facebook, aí você escreve ali para nós também, tá bom? Vou pedir ajuda para a irmã Obreiro, esqueci o nome dela, cadê a irmã Obreiro? Isso, se ela puder, ele passou, a irmã Obreira assina, dá na mão de alguém, e esse alguém dá na mão de outra pessoa, e assim vai indo. Aí no final da EBD, a gente recolhe. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Quem entendeu, diga glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Tudo preparado, agora a gente pode dar aula aqui com total segurança, graças a Deus. Aqui, meus irmãos, então nós vamos já agora, passados os avisos, nós vamos iniciar a nossa EBD. Lição 10, inovações e modismos religiosos. O que a gente vai falar nessa lição de hoje, que está nessa revista tão importante? Opa, estou vendo ali o pastor Alexandre, parece o pastor Alexandre. Que bom ter a presença do senhor aqui, que bênção. Seja bem-vindo, pastor. E aí, queridos irmãos, nessa lição 10 de hoje, nós vamos falar, tópicos. Quais vão ser os tópicos dessa lição de hoje? Objetivo da lição, qual é o objetivo do escritor ter escrito essa lição? Vai ter ali a meditação ao longo da semana, eu vou ensinar para vocês, né? A EBD, meus irmãos, ela não é só restrita aqui no domingo. Nós temos uma estrutura aqui também, que, eu gostei tanto daquela aula do domingo, do professor lá, Thiago, que ministrou aquela inovações e modismos religiosos. Estou dando um exemplo aqui. Puxa, eu gostaria de mastigar mais essa palavra ao decorrer da semana. Então é aqui, nessa meditação ao longo da semana, que está na sua revista, tem aí um cronograma que eu já vou mostrar, e aí você pode, na segunda, ler uma palavra, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e domingo chega a outra EBD. Depois a gente vai falar sobre o texto áureo, o texto central que fundamenta, né, esta lição 10, que é o texto mais importante, e aqui nós vamos aprofundar muito a palavra, né? Por fim, a gente vai fechar falando do que tem acontecido, quais são esses quadros de modismos, inovações, que tem acontecido nesses últimos tempos, e eles se distribuem em 3 tipos: inovações doutrinárias, coisas que não eram para existir, mas eles fizeram e está ali; inovações e modismo ministeriais, e também inovações dentro da liturgia dos cultos. São coisas que estão acontecendo nos últimos tempos nos meios religiosos. E para fechar, a gente vai falar sobre a conclusão. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está claro, meus irmãos? Está claro para vocês? Até aqui tudo bem? Conversem comigo, até aqui tudo bem? Digam glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos falar então sobre o primeiro tópico: inovações, modismos religiosos. Tópico 1, objetivos da lição e introdução aos problemas que a gente já estava conversando até agora. Slide 8. Aqui, nós temos então como objetivo dessa lição, nós vamos falar sobre esses modismos e inovações religiosas que estão acontecendo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de nós falarmos disso? O objetivo é a gente entender que a Bíblia é que tem que ser fonte de renovação, e não inovações dentro da igreja. É a Bíblia que fornece para nós o nosso renovo espiritual para nos sustentar dentro da igreja, e não inovações, modismos. Queridos, isso aqui não é eu que estou falando, está na Bíblia, está aqui, Você compra a revistinha e está aqui na revistinha, tá? Outro objetivo: saber identificar as inovações e modismos religiosos que prejudicam a vida cristã. Muitas das vezes a gente é imbuído ali em movimentos, em situações, e acha que aquilo ali é fogo santo, mas às vezes é só fogo de palha, né? E nós temos que estar preparados para identificar esse tipo de situação. Como eu havia dito agora há pouco, isso está aqui na sua revista. Terceiro objetivo: defender a verdadeira adoração e pureza doutrinária e o genuíno ministério de Deus. Então, nós como servos de Deus, nós temos que estar ligados, meu irmão. Temos que estar preparados, na verdade, para combater, né? Deus, ele não chamou nós para a gente ficar com medo, com as mãos atadas,
vendo coisas que não são do Senhor e ficaria passivo. Não. Deus chamou para a gente defender. Você é um guerreiro, uma guerreira que defende a palavra do Senhor. Aqui eu estou falando, meus irmãos, sobre Deus. Quando você é um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus que está pelejando pela salvação da sua alma, você tem o dever, como cristão, de combater coisas que não são do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Vamos passar aqui. Então, a gente agora, passado esse tópico que a gente entendeu para que vai servir essa lição, a gente vai falar um pouco sobre a meditação dessa lição ao longo da semana. Ao longo da semana, meus irmãos, a gente vai poder meditar de que forma? Eu gostei tanto dessa lição 10. Como é que eu posso dar continuidade nela ao decorrer da semana? Olha ali, está na sua revista. Segunda-feira, amanhã, você vai ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E ali vai falar sobre coluna, firmeza, verdade. E na terça-feira, irmão Tiago, eu gostaria também de relembrar essa lição. Na terça-feira você pode abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vai dar continuidade ao que a gente vai falar aqui, andar de acordo com a tradição cristã. E na quarta-feira, Efésios 5, 27, igreja santa e irrepreensível. E na quinta, 1 Coríntios 9, 22, evangelizando por todos os meios. E sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, cuidando com o fermento velho. E no sábado, Êxodo 31, 14, 17, concerto com Deus. E no domingo vai chegar a nova EBD, vai ter a próxima aula, e todos já convidados para domingo que vem fazer parte da outra lição que a gente já passou ali. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória. Amém. Então tá, agora sim, irmãos, vamos entrar bem aprofundado. Agora nós vamos falar de temas muito importantes que tem a ver aqui, sobre o modismo religioso. Agora a gente vai aprofundar bastante nessa questão que a gente estava conversando ali. Primeira coisa, o texto áureo. Eu quero convidar você agora para ficar de pé, você vai ler comigo. Isso aqui é a passagem central dessa lição 10. Fica de pé por gentileza, vamos ler bem altos e juntos todos nós. 2 Samuel 6,3. Deixei no telão para facilitar para todo mundo. Vamos ler? 1, 2, 3, vamos lá. E puseram, comigo irmãos, vamos lá. 1, 2, 3. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém? Pode sentar e bate palmas para o Senhor Jesus. Essa passagem, meus irmãos, ela é extremamente importante e extremamente profunda. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a arca do Senhor, ela foi pega, e foi colocada num carro novo, num veículo diferente do que aquilo que Deus mandou fazer. Ela foi colocada de uma maneira que não foi a maneira que Deus mandou fazer. E aí, colocaram, moldaram lá, deram uma outra roupagem lá, uma inovação, criaram uma moda lá, naquela arca da aliança do Senhor, e colocaram a arca da aliança do Senhor numa nova roupagem, uma coisa moderna, uma inovação, certo? E daí, tiraram da casa de Abinadab e puseram para Uza e Aio. Mas quem fez isso, irmão Tiago? Foi Davi. Ele errou aqui. A Bíblia, ela registra as coisas certas e corretas e erradas. E quando ele fez essa inovação, a Bíblia vai falar que Uza e Aio guiavam então o carro novo. E aí, o que aconteceu nesse trajeto, nessa situação? Eu quero perguntar para vocês agora, o que vocês acham que essa passagem bíblica tem a ver? Por quê? Por qual motivo os escritores dessa lição 10 colocaram este tema central para a nossa lição? Alguém gostaria de participar? Por que vocês acham, meus irmãos? Lembrando que a lição 10, ela está falando sobre inovação e modismo religioso.
Alguém gostaria de participar, responder essa pergunta? Tem uma ideia? Pode falar, meu querido, participa. Porque os mandamentos de Deus não podem ser mudados. O que Deus fala tem que ser seguido à risca. Meu Deus! Um pouquinho já distorce tudo. O irmão acertou de cara. Quem mais quer acreditar? É isso aí mesmo, irmão. Tá certíssimo. É isso que o irmão falou, tem a ver com essa lição. Quem mais quer participar? Quem mais? Quem mais gostaria de dar a sua participação, acrescentar o que o nosso irmão falou? Como é que é o seu nome, irmão? Irmão, como é que é o seu nome? José Valério. Irmão José. Quem quer acrescentar o que o irmão José Valério falou? Tem mais alguém? Mas então seria isso. O irmão tocou bem na ferida. Deus mandou que fosse de um jeito, mas Davi fez de outro. O que é a Arca da Aliança? O que ela representa? Né? A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela tinha leis claras dadas por Deus a Moisés, de como até ela tinha que ser conduzida. Ela não poderia ser conduzida de qualquer maneira, se pega ali, joga lá no carro de boi e leva ela lá. Não era assim. Existia lei, Deus deixou escrito até a forma como a Arca da Aliança tinha que ser carregada, até a forma como tinha que ser carregada a presença de Deus, porque a presença de Deus, meus irmãos, ela não pode ser carregada de qualquer maneira. A presença do Senhor, ela não pode ser conduzida de qualquer forma. E a palavra de Deus nos ensina que a Arca da Aliança, que representa o Deus vivo, não podia ser conduzida por carros. Deveria usar varas passadas pelas argolas da arca, das quais somente os levitas podiam conduzir a arca em seus ombros. Ninguém podia sequer nem tocar na Arca da Aliança. Mas ali, como nós vimos, Davi ele quis inovar ali a presença de Deus, né? Ele criou um carro novo e botou ali e mandou que aqueles dois ali carregassem, certo? Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que existe uma forma correta de se carregar a Arca da Aliança. Aqui nós temos uma ilustração de como ela seria uma réplica. Então aqui está a Arca da Aliança, os querubins. Essa aqui é uma madeira revestida de ouro, né? Onde os levitas carregavam essa presença de Deus nos ombros, simbolizando a responsabilidade, simbolizando aqui, o dever que temos a santificação. Não é um peso ruim, mas é uma incumbência de carregar a presença de Deus, pregar a verdade, né? Se consagrar, jejuar, trazer uma mensagem de qualidade para os meus irmãos e minhas irmãs. Porque quem está aqui na frente está servindo, meus irmãos. Quem está aqui na frente está para servir. Quem está ali no som, né, está para servir. Quem está lá no estacionamento está para servir. Então essas pessoas, nós temos que buscar a presença de Deus, de como conduzir. Como é que nós vamos conduzir as coisas de Deus? Vamos conduzir assim de qualquer maneira? Bota lá, igual Davi fez lá, bota lá de qualquer maneira, bota a roupagem lá e vamos conduzir. Não é assim. Não é assim. Então nós temos, Deus deixou uma forma correta de como conduzir a sua presença. Aí está uma representação da Arca da Aliança, que representa a própria presença do Senhor. Aqui, é uma demonstração de como deveria ser conduzido a Arca da Aliança. Eles ali carregando nos ombros, né, em pé. Não tem nada de botar em carro, não. Tinha que ser daquele jeito. Deus mandou que fosse daquele jeito. Deus mandou que fosse daquele jeito. Não tem que inovar. Então aí está o perigo de quando nós queremos inovar. Aí está o perigo do que nós estamos visto em muitos lugares, muitas igrejas inovando, fazendo coisas novas. Quando se faz assim, não tem a presença de Deus. É uma pura inovação do homem. E aí, meus irmãos, respondendo a nossa pergunta, por que esse texto tão importante foi escolhido? Olha aí, quando a Bíblia em Samuel 6,3 menciona que puseram a Arca de Deus num carro novo, ela está destacando uma forma de transporte que era uma inovação para o povo de Israel, no contexto da Arca, e que não seguia as instruções divinas, desobedecendo as ordens explícitas de Deus sobre como a Arca da Aliança deveria ser transportada.
Com relação a Aio, a gente leu o texto, né, segundo Samuel 6, então, quem conduziu? Aio e Uza. Com relação a Aio, o que aconteceu com esse rapaz chamado Aio, né, que foi lá conduzir lá a Arca da Aliança, conforme nós vemos ali? O texto bíblico, ele diz que com relação a Aio, né, ele caminhava na frente do carro. Não houve registro de que algo de ruim tenha acontecido com ele naquele momento. E com relação a Uza, aí a Bíblia fala, né? Com relação a Uza, o destino de Uza foi trágico. Os bois que puxavam o carro novo, a inovação, né? Tropeçaram. Meu Deus! Para evitar que a arca caísse, esse rapaz aqui, estendeu a mão dele. Ele não queria que a arca caísse. Não queria que ficasse ruim. Ele pegou a mão dele e estendeu na arca. E aí, quando ele fez isso, Deus o feriu ali mesmo. E Uza morreu naquele momento, quando ele tocou na arca. E era proibido tocar na arca. A presença de Deus, meu irmão e minha irmã, não é de qualquer maneira que nós devemos tocar, que nós devemos mexer, movimentar. A presença de Deus, conduzir coisas de Deus, requer santidade, requer obediência, requer reverência. Porque se nós não tocar da maneira santa, da maneira correta que Deus quer, a gente quiser fazer inovação, quiser fazer da forma que a gente quer, com a nossa mão, e não a mão de Deus, não a vontade de Deus, aí cuidado, tem um risco muito grande, tem um perigo muito grande, até mesmo de perder a própria vida, como aconteceu com o Uza aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está aprendendo hoje, nesta manhã, diga aleluia. Maravilha. Então aqui, nós temos uma representação, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca, botaram em cima de um carro. Naquela época, isso aqui era um carro com rodas, para facilitar o peso, né? Então a roda ali, na época, isso aqui foi uma grande inovação, né? Pegar a arca do Senhor, colocar ali naquele carro, que na época era algo muito avançado, com rodas, facilitava o peso e qualquer pessoa poderia então carregar. Qualquer pessoa poderia carregar. Olha que frase, né? Qualquer pessoa poderia carregar a presença de Deus. É assim que ilustra-se o que aconteceu neste texto áureo tão importante e aprofundado da palavra do Senhor. E aí, quando Aio seguia na frente, né? Quando Uza viu que a arca ia cair, ele vai e tenta segurar ela para ela não cair, né? Para essa inovação que eles tinham feito ali, não dá errado, continua certo e tal. Mas daí quando ele estende a mão dele, toca na presença de Deus de forma incorreta, a palavra foi clara em dizer que ele cai morto no chão. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que temos que ter muito cuidado em manusear as coisas de Deus. Olha aqui, a forma de conduzir, de ter a presença de Deus, tem que ser conforme Deus quer. Deus, em primeiro lugar. A forma de conduzir, de ter a presença de Deus, não é conforme meros homens acham que pode ser. Não é conforme nós achamos, meus irmãos. Eu acho, não. Brinco não tem problema, não sei. Fica aquela discussão que não acaba nunca. Uma discussão que, mas eu acho que fica aquela coisa. Queridos, é como Deus quer. É como a sua palavra ensina. Isso vale para tudo, questões doutrinárias, questões de como, para tudo. Então é como Deus quer, nós temos sempre que pedir esse direcionamento. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso? Como é que o Senhor quer que eu faça aquilo? Como é que o Senhor quer que eu conduza isso? Como é que o Senhor quer que eu me importe? Como é que o Senhor quer que eu mexa lá no som? Como é que o Senhor quer que eu faça o meu melhor lá no estacionamento? Como é que o Senhor quer que eu faça o meu melhor ajudando a limpeza? É Deus em primeiro lugar. É Deus quem está no controle e não o homem. Do contrário, Deus se afasta ou cobra um preço caríssimo pela desobediência. Caríssimo. Aqueles que estão fazendo coisa errada, meus irmãos, ele Deus, ela e Deus. Mas nós
devemos nós, porque a salvação, ela é individual. É individual. Então, cada um de nós devemos cuidar da forma como nós fazemos e tocamos nas coisas de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. E aí, meus queridos, o mundo moderno é pleno de inovações. O mundo sim, sempre tem novidade para estar lá enganando, aprisionando. Surge uma bebida nova, a gente vai fazer, surge uma droga nova, né? Surge uma prostituição nova, surge uma coisa nova. É o mundo, isso é o mundo. O mundo sempre tem inovação. Mas para a igreja de Cristo, não foi destinado por Deus viver de inovações e modismos que acompanham as coisas do mundo. O que Deus determinou para a sua igreja é que ela seja constantemente renovada pelo Espírito Santo. A nossa inovação, ela está em buscar o Espírito Santo de Deus. Ela está em nos aplicarmos a cada vez mais buscar ao Senhor, buscar o renovo. Mas tão ruim, eu estou tão, está tão cotidiano, está tão tudo muito monótono. Irmão, está precisando buscar o Espírito Santo de novo. Renovo. Aqui a nossa luta é espiritual. Mas onde que você fundamenta isso? Lê aí, alguém que é rápido aí na leitura, Tiago 4,4, por gentileza. Tem alguém que consegue ler para nós? Tiago, capítulo 4, versículo 4, bem rapidinho, para participar da EBD. Quem pode ler para nós? 21. Ninguém achou, meus queridos? Preciso da ajuda de vocês. Tiago, isso, para nós, irmã Tiane. E se recusarem a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Isso, pode continuar. Como é que é ali? Repete. Tiago 4,4. E se recusaram a dar ouvidos à verdade, Isso. entregando-se às Fábulas. Exatamente, obrigado, irmão. Nós não podemos nos entregar, né, às fábulas e recusar a verdade. Nós temos que estar centrados na verdade de Deus e não nas fábulas do mundo, não nas inovações do mundo. Porque nosso mundo, meus irmãos, a nossa vida, ela não é aqui. A nossa vida verdadeira é no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O nosso galardão, a nossa vida, ela é no céu e não aqui. Amém, meus queridos? Passado, então, essa parte, o tempo do porquê foi escolhido, né? Esse texto áureo, Samuel 2, segundo Samuel, deixa eu só pegar aqui, isso, segundo Samuel 6,3, terminado essa parte, quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu o texto áureo, diga glória a Deus. Então, fundamentado nesta palavra, aí a nossa lição vai passar a falar agora dos tipos de modismo e das inovações que têm acontecido, que nós temos que estar preparados para que não nos contamine. Quem entendeu, diga glória a Deus. E aí são elas, né? São 3 tipos, e nós vamos, para fundamentar esses tipos, né, de inovações e modismo que tem acontecido, também aqui na lição da nossa igreja Deus é Amor, quem criou ela, coloca como texto base, né, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 10. E olha o que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que agradar a quem, meus irmãos? Ao homem ou a Deus? Quem quer agradar a Deus? Nós temos que agradar, meus queridos irmãos, a Deus.
Então, esses modismos, essas inovações, nós temos que estar atentos. A gente pode olhar, né? Opa, está ali, mas não participar. Né? Você olha, opa, está acontecendo um negócio de Jesus, da vitória, e ó, cai fora. Ou quando olha lá acontecendo lá, você também se desvia, não entra dentro. Porque Deus, Ele tem a salvação para nós. E nós, se quisermos ter a salvação de Deus, temos que estar firmado nele. Amém? Ó, outra passagem bíblica. Isso aqui é EBD, irmãos. Isso é forte. Vocês estão vendo como é forte? Isso aqui é a Escola Bíblica Dominical, vem lá de São Paulo. É um tronco maravilhoso que está nascendo na nossa igreja. Por isso que nós temos que participar, meus irmãos. Porque a EBD, ela faz parte, tem lá os professores, as pessoas formadas, teólogos, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que se aplicam na palavra. Então se aprofunda na palavra. Não há espaço, fica a palavra. Por isso que nós temos que vir na EBD, se aprofundar. Ó, aqui é doutrina mesmo, é palavra verdadeira, meus irmãos, que é falado aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E isso vem lá de São Paulo, lá da nossa Escola Bíblica Dominical, lá da nossa ETDA, né, da nossa faculdade teológica. Ó, outra coisa que fundamenta ali aquilo que a gente estava falando, 1 Pedro 1, versículo 13 e 16. Por isso, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, leiam comigo aqui por gentileza, 1, 2, 3. Porquanto está mais forte, meus irmãos. Vamos lá, vamos avivar isso aí, né? 1, 2, 3. Porquanto sede santos, porque eu sou o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Está na palavra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Bate palmas para Jesus. Jesus é maravilhoso. Aí olha aqui, ó. Nós temos então 3 tipos de modismos e inovações que estão aparecendo aí. Uma delas diz respeito à doutrina. É algo que está afrontando a doutrina da Bíblia, contrariando os princípios bíblicos. Outro tipo é ministerial, está ali afrontando, né, a parte ministerial. São introdução de novas práticas, tendências mundanas para dentro da igreja, priorizando aí a criatividade, popularidade, em detrimento da fidelidade aos princípios e ensinamentos bíblicos. E a outra inovação que está acontecendo aí, está entrando ali, ó, no meio litúrgico, na liturgia do culto, né? É a introdução de práticas ou tendências dentro do culto, que não se alinham com a reverência, santidade e adoração a Deus. Falta de educação, por exemplo, nos cultos, desrespeito, rebeldia, sabotagem, bagunça, informalidade. Tudo isso aí são inovações, modismo que está entrando, né? E a gente tem que lutar para não deixar entrar, para não deixar contaminar, porque senão a gente já sabe. Então a gente está vendo, e é isso aí que o Senhor requer de nós, para a gente lutar e continuar na batalha. Aí com relação, ó, às inovações e modismos doutrinários, né, tipo de modismo doutrinário, o que está acontecendo aí que está afrontando os princípios bíblicos, né? Eu gosto de deixar, isso aqui também está lá na revista, somente crentes salvos somente crentes salvos não se contaminam com o mundo, conseguem ainda defender a sã doutrina como ato de fé e dever para com Deus. Quem tem crente salvo hoje aqui? Tem, irmãos? Tem alguém que é salvo aqui? Tem. Olha, irmãos, se tiver crente salvo aqui, pela palavra de Deus, então você não pode se contaminar com o mundo. Se você é um crente salvo, ainda pela graça do Senhor Jesus, então você tem que defender essa doutrina. Se você é crente salvo, né, você tem o dever para com Deus e defender a palavra do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. E aí, com relação ao que está acontecendo, né, nessa afronta, nesse modismo
doutrinário, olha só, dá uma olhada, isso aqui é um dos principais exemplos do que está acontecendo, porque a inovação doutrinária é mudar, perverter, né, converter, subverter a doutrina bíblica, colocando outra como se fosse verdade. Então dá uma olhada, olha o que está acontecendo. Eu não escolhi ser gay. Se eu pudesse escolher, você acha que eu escolheria ser gay, passar por tudo que eu passo? Eu queria ser hétero, casar com uma mulher, ter filhos, mas Deus não me fez assim. E a Bíblia vai dizer que contra o amor não há lei. Então, hoje nós somos muito atacados por conta dessas escrituras e desses versículos escatológicos que são falados, porque não deitarás o homem contra o homem como se fosse mulher, o homem não deixará deixará o seu comportamento natural deitando-se com outro homem como se fosse com a mulher. A Bíblia foi traduzida, Vilela, milhares de vezes. Olha que Eu interessante. escolhi isso aqui. Ali ele lança, né, com muito veneno a questão de que ele diz que a Bíblia ela foi traduzida várias vezes, então ela pode ter sido errada, né? Ela diz que a Bíblia, o que importa é o amor, né? Então ele introduz ali, ele é um pastor de uma igreja, né, LGBT, eles estão introduzindo, eles querem introduzir, invadir esse campo de que, de fato, essa questão LGBT, ela é uma questão que está na Bíblia, ela pode sim, você ser homossexual, ser lésbica e ser uma pessoa que vai ali, no sentido de pregar a palavra, que está dentro da palavra. Então essa é uma das maiores afrontas que tem acontecido contra a nossa doutrina bíblica, uma das maiores que tem acontecido, tá? E aí tem um outro vídeo aqui também que eu quero mostrar, ó, esse aqui também. Mesma coisa. Então, os homossexuais, a comunidade LGBT está entrando muito a fundo, afrontando, trazendo inovações e modismos na questão doutrinária da própria Bíblia, né? Questionando princípios, botando princípios para lá e introduzindo inovações e modismos novos para dentro da doutrina bíblica. É isso que está acontecendo, nós estamos vendo muito isso acontecer. Então, dando prosseguimento, 27. Dando prosseguimento, dentro desses tipos de modismos e inovação doutrinário, é muito falado sobre o restauracionismo, né? São pessoas que tentam trazer coisas que já foi passado, como por exemplo a guarda do sábado. O sábado era algo que se fazia lá nos judeus. Quem é judeu aqui? Tem algum judeu? Se eu não sou judeu, eu não tenho que guardar o sábado. Eu não sou judeu, eu não sou da cultura judaica. Eu não sou de Israel, né? Tem muitos que você vê aí, botam aquelas roupas de judeu. Nem judeu não é. Nem faz parte do povo judeu. Queridos, nós somos gentios. Nós só conhecemos o evangelho por causa de Paulo. Paulo foi o apóstolo que pregou para os gentios. Ou seja, aqueles que não eram israelitas, que não eram judeus. Então, quem não é judeu, não tem que estar trazendo aquelas coisas. Você vê tantas pessoas, tantas igrejas aí fora, né? Eles botam lá o turbante, botam aquela roupa para dizer, trazendo inovações que são uma afronta doutrinária, tá? Dentro da igreja. Então, isso são tipos de afrontas que estão acontecendo com relação à doutrina bíblica. Só um momentinho aqui. 28. Tem também, né, muita gente para criar movimento, para criar e trazer povo, estão reproduzindo as festas de Israel, né? Tem igrejas aí, religiões que estão reproduzindo, nem são de Israel, nem são judeus, e estão lá criando só para trazer movimento. As pessoas desavisadas que não têm conhecimento, que bonito, vou lá participar da festa dos pães asmos na igreja X. Que bonito, vou lá participar da festa dos tabernáculos, né? Na religião lá, Y, né? Nem é judeu. Queridos, essas coisas é lá para o povo judeu, nós temos que saber separar a Bíblia. A Bíblia tem partes dela que é para o povo de judeu e ponto final, e outras partes para os gentios que somos nós. Nós somos gentios, nós não temos obrigatoriedade de seguir o judaísmo, a religião judaísta, né, judaica. Nós somos cristãos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí nesse sentido, ó, olha só, olha o que está acontecendo.
é muito engraçado, chega a ser bizarro. Aí viram as bizarrices, ó, dá uma olhada aí. A igreja aí, olha o jeito. Isso aí é para causar movimento, para trazer povo, né? O povo ir lá, levar dinheiro para eles, esse tipo de coisa. Então cria esses movimentos bizarros, que nada tem a ver com a Bíblia. São modismos, são inovações, que não acrescentam, que não fazem parte do que Jesus nos ensinou. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, por isso que nós temos que estar atentos às coisas que o Senhor nosso Deus nos ensina. Tem também, né, o Evangelho da Prosperidade, que é muito conhecido, né? Tem um povo aí que prega muito. Lá nas igrejas eles pregam que todo crente ele tem que ser rico, ou estar a caminho da riqueza, não pode ficar nem doente. Se ficar doente é porque ele é pobre, ou doente é porque ele está em pecado, ou não tem fé, culpando o próprio membro pela sua própria pobreza ou doença, né? Então tem esse povo aí também, que prega o Evangelho da Prosperidade e trazem essas inovações, esses modismos, que não fazem parte da Bíblia, não fazem parte da doutrina bíblica, né? E aí, tem também dentro desse Evangelho da Prosperidade, eles falam sobre a autoridade espiritual. O crente ele tem que ter autoridade espiritual porque é a própria encarnação de Deus. O crente ele não tem um Deus dentro dele, ele é o próprio Deus. Eles ensinam assim lá. Mas a Bíblia diz que uma autoridade espiritual de Deus, né, concedida a seus servos, deriva da palavra de Deus. E não do que é ensinado fora da palavra de Deus. A nossa autoridade está na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, por isso que o Evangelho da Prosperidade, ele não é um evangelho, né, que está dentro daquilo que a Bíblia nos orienta. Olha aqui, ó. Sabe esse carro que eu postei? Foi Deus que me deu. Sabe essa casa que eu postei? Foi Deus que me deu. Sabe essa roupa nova que Evangelho da eu postei? Prosperidade. Foi Deus que me deu, porque faz parte da promessa. É uma ostentação, é para ser melhor do que os outros, né? É uma coisa que não faz parte absolutamente nada da palavra do Senhor. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. É o comportamento, né? A busca da virtude. Você tem empate, eu entendo. Socorro, Deus. Sim, da virtude, na virtude, traz naturalmente a riqueza, seja na saúde. Porque assim a gente vai chegar lá, mas a palavra de Deus já está ali, já, né? Contudo, à luz da Bíblia, nem mesmo a riqueza, em muitos casos, pode ser uma bênção. Sendo assim, a pobreza, também em seu todo, não pode ser generalizada como uma maldição. Devemos ser ricos de boas obras. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. O que a palavra de Deus fala? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí vai chegar o que o irmão estava dizendo. E aí então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Certo, meus irmãos? Mas não pode ser o primeiro a busca do materialismo. O primeiro tem que ser a busca do espiritual, da nossa salvação. E aí, mediante a isso, as demais coisas vai sendo acrescentada. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que vai saber tudo é a alegria que ela coloca ali. Mas se você chegasse aqui agora triste, Daí a gente vai ter que... Ali eu peguei só um trecho da mensagem, né? Mas quem olhar a mensagem inteira vai ver que não, tem uma ostentação bem forte. Não, claro, eu entendi isso. Eu tenho que dizer, tudo faça com alegria. Tudo tem que fazer com alegria, é verdade? Isso mesmo. A tristeza é a morte, né? E não por vanglória, né? Como ali ela estava colocando. Sim. Queridos, a verdadeira prosperidade, não há problemas em sermos prósperos. É o que o irmão estava querendo colocar já aqui agora. A Bíblia mesmo contém promessas de prosperidade, mas é de acordo com a Bíblia. Por outro lado, não podemos também trocarmos a teologia da prosperidade pela teologia da pobreza. Nós não podemos aceitar a pobreza também, né? Nós temos que lutar. Ambas são nocivas para a vida cristã. Então, vejamos sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, está tudo fundamentado ali. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas pois serão acrescentadas.
Prosperidade, em primeiro lugar, é você ser um servo de Deus, que tem a salvação, que tem os dons do Espírito Santo, e você faz as coisas para Deus. Em primeiro lugar, a prosperidade se manifesta assim, os frutos do Espírito Santo. Quando nós temos prosperidade, a primeira coisa é ter o Espírito Santo de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. 34. Aí nós vamos ter também essa questão, já falamos sobre isso, 35, 36, 37, e aí a gente vai falar sobre a questão ministerial, né, agora, aonde que as inovações e os modismos estão atacando os ministérios, né, com relação ao ministério, tá ali, ó. Hoje, em muitos lugares, há aqueles que pregam o evangelho inserindo inovações e modismos contrários aos ensinos bíblicos. Tais pessoas até podem ter boas intenções, acreditando que adequar o evangelho à cultura do mundo possa atrair mais pessoas. Mas o perigo está em não perceberem quando estão ministrando o sagrado junto com o profano. Então, olha um exemplo disso, do que tem acontecido. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui. Olha o jeito desse camarada, o que ele está proferindo ali. A história da Branca de Neve. Os 7 anões estavam em paz, a Branca de Neve estava em paz, o reino estava em paz, a graça estava em paz, o espelho estava em paz. O cara está usando a Branca de Neve, para esboçar uma palavra. Mas certo dia, uma graça levantou com uma dúvida. É o que está acontecendo. Foi até o espelho e Uma questão perguntou ao ministerial. espelho: Veja, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Disse assim para ela. Então, são exemplos do que está acontecendo desses modismos, dessas inovações, que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com a Bíblia. Olha aqui, ó. Misericórdia! Era só que faltava na Lá no Assembleia de culto, ó. Deus. Olha os caras no culto lá. Ó, Jovens lá no tempo sério inventaram um grupo para dançar. Inovações. Que não tem nada a ver com Deus, com as coisas do Pai. São inovações que contaminam o meio religioso. Né? Qual é a edificação disso? Aonde Deus está ali trazendo a edificação para a sua igreja nisso? Então, são situações que estão acontecendo e nós não podemos cair, né? Achar que não, tudo é normal, vamos fazer aqui também, né? É tudo normal. Não, não é normal, não. A gente tem que conduzir a presença de Deus da maneira correta, né? Então nós temos muitas coisas acontecendo, ó. Pregações com técnicas de stand-up, os caras vão lá pregar, fazem piada, que é para chamar a atenção, prender a atenção do público, né? Tem também a tolerância, a falta de respeito de músicos, né? Que não param, por exemplo, tá acontecendo o culto, o cara tá ali, né? Não para de tocar o seu instrumento quando a palavra está sendo pregada, ou ainda chega atrasado, fica ali afinando seus instrumentos, ali mesmo, em cima do púlpito, sem educação, sem respeito, com quem chegou cedo, estava abrindo o culto ou pregando, com o volume bem alto, dificultando o entendimento dos membros e visitantes que estão ali tentando prestar atenção na palavra de Deus ou na liturgia do culto. Então isso tudo são inovações, são modismos aí que estão acontecendo, que nós temos que pelejar para que não vire uma cultura, né? Porque são coisas que não diz respeito à liturgia do culto, não diz respeito à parte ministerial de uma igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós temos, falando também das liturgias do culto, né? O evangelho, nós temos o evangelho do entretenimento, né? Servir a Deus e ser um crente salvo, nada tem a ver com entretenimento carnal. Nós temos lá cultos, né? Que eles não têm reverência nenhuma, não tem santidade, não tem reverência, né? Algazarra, falta de respeito, sabotam o trabalho do seu irmão, né? Não estão nem aí para os irmãos e irmãs que chegam cedo na igreja, várias coisas está aparecendo, meus irmãos, né? Aparecer assim, não a Deus, gosta de se aparecer. O culto é para adorar a Deus, se revestir do poder de Deus, para vencer o diabo, para vencer o mundo e vencer a carne. Não é para se aparecer, é para aparecer Jesus, né? É só a gente abrir Salmos 96, 9, 1 Coríntios 16, 29, Salmos 29 e 2.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então olha aí, ó, a gente tem muitos exemplos disso, muitos, né? Como ali a gente colocou, olha só, olha isso. Ó. Aí, ó. Se a gente acha que isso aqui é normal, daqui a pouco estamos fazendo aqui também. É as modas e as inovações que estão acontecendo. E nós não podemos achar que isso é normal, porque não é normal. Não é. Isso não está na Bíblia. Aí, ó. São coisas que não edificam, que não trazem absolutamente nada na liturgia do culto. São coisas que não foram ditas por Deus para fazer, não está na Bíblia, né? São inovações, são coisas que não são bíblicas, certo? Então, tipo de coisa que você já vê, é uma sexualidade, querendo expor, né, a sua forma, a liturgia do culto. Então, isso são as inovações, são as coisas que nós temos que estar atento, conforme essa nossa lição está aqui nos advertindo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Que maravilha. Então, meus irmãos, eu já vou terminar aqui, ó, para fechar a conclusão dessa escola bíblica dominical. Ó, estou no horário, graças a Deus, né, já vamos entregar aqui. Vamos trazer então a conclusão dessa nossa lição 10. Que foi uma lição maravilhosa a respeito das inovações e modismos religiosos. Não foi? Quem gostou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem aprendeu bastante hoje, diga aleluia. Aleluia. Que bênção. Então, olha aqui, ó, conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega de tudo que a gente viu hoje? Né? Nós precisamos discernir em que direção estamos caminhando. Eu preciso e você precisa. Para onde estamos caminhando, meu irmão, minha irmã? A Bíblia, ela fala de dois caminhos, tá? O da bênção e o da maldição, Deuteronômio 11, 26. E também fala de duas portas, a porta estreita e a porta larga. Eu escolho a porta estreita ou eu escolho a porta larga. Somos nós que escolhemos as portas que nós vamos entrar, certo? Cuidado com as inovações, pois o que a Igreja de Cristo realmente necessita é de uma constante renovação no poder do Espírito Santo. Estarmos sempre em obediência à sã doutrina, para que assim Deus possa ouvir nossas orações e nos revestir do seu poder. Já dizia o fundador da nossa igreja. O que o fundador da nossa igreja dizia? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder de Deus. Missionário Davi Miranda. Quem crê assim, diga glória a Deus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Então, meus queridos, que Deus, que esta aula possa ter servido para edificar a sua vida, amém? E eu quero deixar os meus votos, que Deus te abençoe. Essa então foi a nossa lição da nossa revista Tempos Trabalhosos, lição 10, Escola Bíblica Dominical. Foi uma bênção, estou muito alegre de estar aqui com vocês. Tudo que nós falamos aqui, queridos, está aqui, viu? Não tem nada aqui que saiu da nossa cabeça, que saiu do irmão Tiago. Nós seguimos aqui estritamente a revista. Ah, mas eu não gostei. O senhor falou algo que eu não gostei. Então vai ter que ver lá com a IPDA, não é comigo. Amém? Mas quem gostou da lição de hoje, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Está passando a presença aí, meus irmãos. Todos já assinaram a presença? Né? No começo ali da EBD, eu passei uma listinha de presença para nós conhecer vocês. Quem gosta da EBD, assina. Quem não assinou ainda? Tem alguém que não assinou ainda? Tem alguém? Tá lá na mão da nossa irmã obreira, tá? Então, quem não assinou ainda pode assinar lá, para a glória do Senhor Jesus. Domingo que vem tem mais. Quem vai estar domingo aqui se esforçar para vir na próxima EBD, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então tá bom, quero fazer uma oração agora. Vamos receber o pastor Alexandre, agora vai iniciar o culto. Estamos também aqui com o nosso evangelista, né, que vem de São Paulo, nosso evangelista Wesley. Então tem muito mais bênçãos para nós hoje aqui. Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Então fique de pé por gentileza. Vamos receber o nome de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Queremos te agradecer, meu Pai, por esta lição bíblica que veio do céu.
na revista, da nossa escola teológica, Deus e Amor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Abençoa a todos e dá a grande vitória. Vamos receber o pastor Alexandre com as palmas bem alegres do Senhor Jesus.